queridos amigos, irmãos, sejam todos muito bem-vindos ao Lar de Fabiano de Cristo. Este lar de amor, de paz, que diariamente nos presenteia com momentos como este, momento em que podemos parar, deixar as coisas do nosso dia a dia e de algum modo nos aproximarmos um pouco mais de Jesus, procurando a conexão necessária com o mais alto, com o nosso anjo de guarda e com a espiritualidade amiga, que com certeza se encontra ao lado de cada um de nós, nos auxiliando nas coisas necessárias para que possamos nos sentir amados, consolados e em paz. E para a tarde de hoje, nós temos para nossa reflexão o capítulo 118 do livro Palavras de Vida Eterna, de Chico Xavier e de Emmanuel, cujo título é Ante a Palavra do Cristo. Inicia com palavras de Jesus, contidas em João, capítulo 6, versículo 63. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. E então Emmanuel traz a sua reflexão. Em todos os tempos surgem no mundo grandes espíritos que manejam a palavra, impressionando multidões. Entretanto, falam em âmbito circunscrito, ainda quando se falsam ouvidos em vários continentes. Dante definiu uma época, Camões exalta uma raça, Shakespeare configura as experiências de um povo, Voltaire exprime a transformação social. As palavras de Jesus, no entanto, transcendem todos esses lavores artísticos, joias literárias. Dirige-se a todas as criaturas da terra com absoluta oportunidade, estejam elas neste ou naquele campo de evolução. É por isso que a doutrina espírita a reflete, não por mera reforma de conceitos superficiais do movimento religioso, à maneira de quem desmontasse um antigo prédio para dar disposição diferente aos materiais que o integram, em novo edifício destinado a simples efeitos exteriores. Os ensinamentos do Mestre, nos princípios espíritas cristãos, constituem um sistema renovador, indicação de caminho, roteiro de ação, diretriz no aperfeiçoamento de cada ser. Quando os manuseis, não te julgues assim apenas como quem se vê à frente de um espetáculo de beleza, junto do qual devas tão somente chorar, seja nutrindo a fonte da própria emotividade ou te penitenciando quanto aos próprios erros. Além das lágrimas, aprendamos igualmente a pensar, a nos purificar, a nos reerguer e servir. A necessidade da alma é semelhante à sede ou à fome, ao desajuste moral ou à moléstia, que são iguais em qualquer clima. A lição do Cristo é também comparável à fonte e ao pão, ao fator equilibrante e ao medicamento, que são fundamentalmente os mesmos em toda parte. No trato, pois, de nós ou dos outros, é forçoso não olvidar que o próprio Senhor nos avisou de que suas palavras são espírito e vida. Bem, amigos, neste texto podemos perceber que o benfeitor nos traz importante reflexão em torno das palavras do Mestre, únicas que serão sempre transcendentes, por serem espírito, por serem vida, por serem palavras de vida eterna. O Evangelho de Jesus
é farol luminoso a nos guiar os passos de forma segura, mas é necessário que ele seja estudado, meditado, sentido e vivido no nosso dia a dia. Assim, o Consolador prometido por Jesus, que é o Espiritismo, nos ajuda na compreensão dos ensinamentos do Cristo, de modo que nos auxilia na renovação de nós mesmos, através do entendimento necessário para que possamos desenvolver as virtudes tão necessárias ao nosso espírito. Assim, teremos ao nosso alcance a água viva do Evangelho para saciar a nossa sede de esperança, de consolo, de fé e de amor. E assim, vamos cada vez mais nos aproximando de Jesus, naquele esforço contínuo, por vezes árduo, da nossa reforma íntima. Essa reforma que nos pede mais paciência, mais humildade, mais serenidade, entre tantas outras virtudes. E é no trato com a nossa família, com os nossos colegas de trabalho ou de estudo, ou na sociedade onde atuamos, que precisamos vivenciar o Evangelho do Mestre. Ou seja, é no dia a dia, exercitando o amor, a tolerância e o perdão. Outro ponto que Emmanuel chama a atenção é que as palavras de Jesus, o Evangelho, são fontes de bom ânimo, que nós precisamos usar, aprender a usar o Evangelho para nos purificar, para nos reerguer e para seguirmos em frente. Que não devemos ficar nos penitenciando com relação aos erros do passado e que devemos sim nos dar por conta, aprender com eles e com isso nos reerguer, evitando cair novamente. E mais do que isso, reerguer e servir, ajudar a quem seja na intenção mais pura do nosso coração. Então, meus amigos, meus irmãos, vejamos o quanto nos é necessário estudar o Evangelho, meditar o Evangelho, sentir com o nosso coração as palavras do Mestre, pois somente assim nós estaremos mais próximos de Jesus e com certeza aquele que mais se aproxima de Jesus, que mais sente a presença do Mestre, é aquele que com certeza é o mais feliz. Que nós, na nossa caminhada, então, possamos sempre ter a fé, a esperança e o amor nos nossos corações. Que Jesus, esse Mestre amado, possa sempre estar dentro do coração de cada um de nós. Que assim seja.